Sim, Pai querido. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E hoje, Senhor, para este ministério da Shalom, é um dia especial. É onde nós vamos trazer à memória tudo que o Senhor fez em nosso favor na cruz, a qual ao terceiro dia, depois do sepulcro do Senhor, do sepultamento do Senhor, o Senhor ressuscitou. E hoje está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, como Tu és lindo! No trono da Tua glória, esperando a ordem do Pai para voltar e buscar o Teu povo, a Tua igreja, a Tua noiva. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta obra maravilhosa, que possamos entendê-la, vivê-la, semeá-la, que possamos entregar a nossa vida na totalidade a essa verdade, a essa condição, a esse entendimento, que não nos falte temor e obediência a essa verdade. O Teu amor foi expressado ao mundo, Pai querido. Sim, Deus, o Teu amor foi expressado ao mundo, quando o Senhor entregou o Teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor expressou ao mundo, sim, o compromisso com a humanidade. Quando Teu Filho ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o trono da glória, o Senhor deste à humanidade o Teu Santo Espírito, para que pudesse consolá-los, conduzi-los, para que pudessem trazer discernimento de vida eterna, para que pudessem se arrepender dos pecados, abandonar a natureza pecaminosa e voltar-se e entregar a vida ao Teu Filho, o Teu unigênito, nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado por esta verdade, que ela seja expressa totalmente na nossa caminhada aqui nessa terra, e de todo aquele que aceitar e entregar a vida a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai querido, que a Tua palavra fale conosco, que o Teu entendimento segundo a Tua palavra seja conhecido de nós, através do Teu Santo Espírito, a qual o Senhor nos concedeu como Consolador, e que tudo isso seja para a honra e glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, verdade e justiça. Aleluia! Bom dia! Shalom, amada igreja! Shalom. Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se assente, por favor, tenha liberdade de abrir a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. O versículo é 13. Ah, que Deus maravilhoso! Ele é poderoso. Ele é digno de ser glorificado e exaltado. Amém, igreja? Santo, santo é o nome do Senhor. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, tenha liberdade também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, ao que diz as Escrituras Sagradas. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, ou quanto aos que dormem, para que não fiquem cheios de tristeza, como aqueles que não têm esperança. Diz para mim, esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, ou seja, ressuscitou, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com Ele
todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de que nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, conforte-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Essa é a esperança daqueles que creem em Jesus Cristo. É isso que nós temos que viver todos os dias aqui nessa terra. E por isso que o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica, porque ela entendeu que se ela continuasse vivendo nos rudimentos deste mundo pecaminoso, alimentando a própria natureza carnal, ou seja, as suas paixões, ela se perderia. Ela não teria essa esperança, ela não poderia viver esta verdade. É isso que vai acontecer, igreja. Entenda isso. Jesus Cristo veio a este mundo e ressuscitou, e por isso que a gente participa da ceia, para trazer à memória toda essa verdade, que agora Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia voltará. E aqueles que viverem aqui nessa terra, segundo essa esperança, quando Ele voltar e ainda tiver fôlego de vida, serão levados para a nuvem da glória. E aqueles que morreram nessa esperança, ressuscitarão, como um dia Ele ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é simples. Quem complica é nós. Era o que a igreja de Gálatas estava fazendo, complicando, querendo voltar de novo para a antiga lei, negando essa obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, negando que Ele havia sido ressuscitado, negando que Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, negando que receberiam o Espírito Santo, negando que quando Ele voltar, mesmo morto ou não, será ressuscitado ou arrebatado. E muitos estão fazendo isso. Muitos estão deixando essa esperança para trás, de lado, negando ela, e querendo viver a religiosidade. Porque cumprir ordens é fácil. Coloca isso na tua cabeça. Cumprir ordens é fácil. Dizer ou receber de alguém, faz isso ou faz aquilo, é fácil, é só fazer. O problema é querer nascer de novo. O complicado é querer a novidade de vida. O difícil é viver essa esperança. Ou nós despertamos como igreja, ou pereceremos como o mundo. Porque a aliança de Deus é com a igreja, não com o mundo. A aliança de Deus é com a humanidade, não com o mundo. Então, Paulo, nas suas últimas falas para a igreja de Tessalônica, traz a esperança deles. Diz para eles, essa é a esperança de vocês. E confortem-se, e encorajem-se, mutuamente, com essa palavra. Essa que tem que ser a nossa conversa, igreja, todos os dias.
falamos de receita de bolo, falamos de corte de cabelo, falamos de isso e aquilo, falamos de terremotos que aconteceram, falamos de sistemas que apagaram, falamos de morte, falamos de doença, falamos de vírus. Foi 2 anos falando de pandemia e até hoje fala-se dela, mas não falamos nessa esperança. Aliás, qual foi o dia que você falou dela? Qual foi o dia que eu e você falamos nessa esperança? Qual foi o dia que eu e você falamos, ou seja, desta verdade? Qual foi o dia? Que falamos do arrebatamento, que falamos da ressurreição, que falamos da obra que Cristo fez por nós. Qual foi o dia? Na sua casa, com os seus, na tua família. Falamos de tudo, de jogo de futebol, de corrida, de pescaria, da vida dos outros, do mau governo, das autoridades corrompidas. Que igreja é essa que não fala do seu Cristo? Hã? Que esperança é essa? Que não existe encorajamento e nem conforto? Vamos tentar nos responder. Onde está a tua esperança, igreja? Onde estão as nossas? E aí Paulo continua dizendo o seguinte, no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos. Porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. Como o quê? Um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz. Então, de repente, o desastre virá sobre eles. Tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma. Não haverá lugar onde se esconder. Porém, vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não serão surpreendidos como por um ladrão. Paulo está dizendo, ei igreja, vocês conhecem, vocês sabem da verdade. O próprio Cristo disse para nós, que quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar servindo. Nas parábolas que Ele contou, Ele mesmo disse que viria como um ladrão. Pegariam todos de surpresa. Não porque Ele quer, porque nem Ele sabe quando virá. E Paulo diz que isso acontecerá, a surpresa, para aqueles que vivem na escuridão, na noite. Ele diz que a igreja não será pega de surpresa, porque ela não vive na escuridão. E aqui eu quero dizer algo para mim e para você. Porque para a igreja, Jesus não é ladrão. Ele é o bom pastor. E por isso que a igreja não será surpreendido. Quem está na igreja e for surpreendido, porque sempre teve Jesus como um ladrão. Porque a ovelha ouve a voz do seu bom pastor.
Então, se eu estou ouvindo a voz do meu bom pastor, ele não é ladrão para mim. Porque o bom pastor entra pela porta, o ladrão pula a cerca. Se eu for surpreendido, é porque eu nunca ouvi a voz de Jesus Cristo. E ele se tornou um ladrão para mim. Porque ele vai me pegar de surpresa. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. E não pertencem o quê? À escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos. Não dá nada não. Está tudo bem. As coisas estão acontecendo. Olha aí, os sinais estão aí. Jesus está voltando. Mas cuidado. E não ficar adormecido. É isso mesmo. Eu sei que ele está voltando, mas estou dormindo. Não obedeço, não pratico as suas palavras, não vivo em comunhão com os nossos irmãos. Muito pelo contrário. Levo discórdia, contenda, discussão, bebedice, glutonaria. Que feio um cristão chamar o outro para beber. Que vergonha. Que vergonha. Irmãos em Cristo, combinar pecado. Não somos da escuridão. Não somos da noite, diz o apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica era especial. Ela tinha sede do Senhor dela. A esperança dela era a eternidade. Estejam vigilantes e não adormecidos, como os outros. Estejam atentos à volta de quem? Do Senhor. E permaneçam o quê? Sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Que tem os teus pensamentos, o teu coração firmes, convictos, consciente. Pessoa sóbria, ela está o quê? Consciente. É isso que a palavra quer dizer conosco, consciente. Atentos e consciente que Jesus Cristo o quê? Voltará. E que Ele não se torne nosso ladrão. Nos pegando o quê? De surpresa. Consciente. Sóbrio é ser consciente. Coração, mente, pensamento consciente. Atos consciente. Sabe do que está fazendo e praticando. À noite é que as pessoas o quê? Dormem. À noite se embriagam. Mas nós que somos do dia, conservamos-nos o quê? Sóbrios, conscientes, protegidos com a couraça o quê? Da fé. Que fé é essa? A esperança de que Jesus Cristo voltará. A esperança que mesmo dormindo, ou seja, mortos, ressuscitaremos. A esperança de que quando Ele voltar em vida, se nós assim estivermos, seremos levados para a nuvem o quê? Da glória. Essa é a esperança. Essa é a couraça da fé. Fé é isso. Não vejo, mas espero. Então Paulo está dizendo: revista o teu corpo disso.
A couraça é aonde, igreja? A couraça serve para quê, igreja? Para proteger quem? O corpo. Para você entender o que é couraça, olhe para um colete. A prova de balas. É isso. Paulo está dizendo, proteja a tua mente, proteja a tua consciência do mundo. Ele vai tentar te enganar. Ele vai mentir para você, dizendo que tudo isso é história. E do amor. E usando como nosso capacete a esperança da salvação. Consciência, amor e o capacete coloca onde? No pé? Aonde? Para proteger o quê? Quando você coloca o capacete na cabeça, para proteger o quê? A sua? Para que os teus olhos não sejam atingidos, para que o teu ouvido não seja ferido, para que você não tenha dano nenhum na sua mente, na sua cabeça. É disso. Capacete o quê? Do quê? Capacete do quê? Da salvar? Então volta-se lá no finalzinho do capítulo 4, não é isso? O que é salvação? Quem salva? Jesus? Então Paulo está dizendo, a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, esteja atento a quem? A Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. A Jesus Cristo. Que aquilo que nos conduz, seja quem? Jesus Cristo. Que o nosso pensar, que todo o nosso intelecto, que todo o nosso falar, que todo o nosso olhar, que toda a nossa audição, esteja onde? Em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo se torne o quê? Senhor. Consciência. Uma vida consciente. A vida está bagunçada por culpa nossa. A vida está sem direção por culpa nossa. Sem objetivo por culpa nossa. Sem conquista por culpa nossa. Sem vitória por culpa nossa. Porque não permitimos isto, esta verdade, fazer parte da nossa vida. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós. Eu sempre digo a esta igreja que o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. O próprio Jesus Cristo fala isso. Não foi para a humanidade. A humanidade que é ignorante. É tupetuda. É nariz empinado. E quer ir para o inferno. Achando que ela é dona de tudo. A arrogância da humanidade está levando ela para o inferno. Que não sejamos arrogantes. Porque somos conscientes. Ser consciente e arrogante, misericórdia. Que coisa, né? Tenho consciência da vida eterna. E sou arrogante quanto a ela. Mereço o inferno mesmo, né? Mereço a ira de Deus mesmo. Mas a ira de Deus não foi feita para nós. Mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A escolha de Deus foi para nos salvar e a gente não quer. Mas a igreja de Tessalônica quis. Ela viveu isso. Ela desejou isso. Esse era o alimento dela. Essa era a verdade para ela. Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre.
estejamos vivos ou mortos, na hora da sua volta. Olha que coisa. A morte de Cristo é justamente para que nós possamos viver com Ele. Basta querer. Não importa se já estaremos mortos, como que dormem. Não importa. Não importa. Ou se estamos vivos. Se estamos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos mortos quando Ele voltar, ressuscitaremos, porque foi para isso que Ele veio, e foi por isso que Deus expressou o seu amor, para nos salvar. Ele não quer que nenhum ser humano vá para o inferno. Mas sem aliança com Cristo, não adianta, não terá céus. Não terá vida eterna, terá morte, escuridão. Experimentará a segunda morte. Acabou, já era. E acabou-te. Foi-se a glória de Deus. Quando eu nego Cristo, a glória de Deus vai. Eu não experimento ela. E quando a glória de Deus vai, misericórdia. Portanto, olha Paulo dizendo de novo: animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. A igreja de Tessalônica vivia ou não vivia? Hã? Sim ou não? Vivia ou não vivia? Agora, pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração e respeito por eles, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ó Paulo, puxando sardinha para o meu lado. Eu gostaria que um dia vocês estivessem aqui. Para vocês entenderem um pouquinho. Mas vamos continuar. Irmãos, admoestem aqueles que são o quê? Preguiçosos. E o quê? Ou rebeldes. Por isso que muitas vezes eu admoesto alguns jovens aqui, né, adolescentes, que só querem saber de ficar na sua rebeldia e na sua preguiça. Né? Por isso que eu admoesto, por isso que eu falo o nome deles. E ei, acorda! A Bíblia me dá esse direito, você gostando ou não. Paulo me dá esse direito como líder, como obreiro desta casa. E eu vou admoestar mesmo. E eu vou incomodar mesmo. Até acordar. Confortem aqueles que estão o quê? Atemorizados. A pessoa chega, né? Para conversar com a gente deixa ela mais perturbada ainda, né? Não é mesmo? Você viu aquele vídeo? Não, que loucura, não. Você não viu o outro, deixa eu te mostrar. Tenha um carinho tenha um carinhoso cuidado por aqueles que são o quê? Fracos. E tenham paciência o quê? Com todos. Paciência com quem? Com todos, não é só com o seu filho não.
Não é só com aqueles que você considera demais. É com aquele que também gospe na tua cara. É com aquele que bate na outra face. É com aquele que você chega e sabe que está falando mal de você. Não trate mal por mal. Trate mal com o bem. Para que todos saibam que vocês são de Cristo Jesus. Cuidem que ninguém retribua mal por... Olha aí, ó. Mas procure sempre fazer o quê? O bem. Uns aos outros. E para todos. Estejam sempre o quê? Alegres. Permaneçam sempre o quê? Em oração. Sempre o quê? Sempre alegre. E o quê? Não adianta você estar com essa cara de limão e continuar em oração. Tem que ser os dois. Tem gente que tem uma cara tão amarga, tão azeda. Entendeu? Não tem alegria na pessoa. O semblante dela não muda em nada. Mas está orando, né? Até na oração é rabugento. As palavras são nervosas, estressadas. Não tem alegria. Tem pessoas que dizem para mim, não, mas você ri de tudo. Falei, mas eu sou alegre. Mas até de um problema, quando a gente fala de um problema para o senhor ri, mas eu sou alegre. Vamos encarar o problema. Vamos resolvê-lo. Mas ele não vai tirar a minha tristeza. Ou a minha alegria, perdão. Ele não vai trazer para mim tristeza. Porque eu sou alegre. Eu vou sorrir mesmo. Você pode vir até mim e dizer, pastor, a casa está caindo, o trem está esquisito. Eu vou sorrir. Porque eu sou alegre. Eu sou assim. A minha esposa que sabe disso. Eu já acordo 1000 por hora, não estou nem aí. É sorrindo, é gritando, e estou nem aí. Porque eu sou alegre. Eu era assim? Lógico que não. Mas eu encontrei um que me ama. Eu encontrei um que me ama. Eu encontrei um que mudou a minha história, a minha vida. Aliás, ele me fez encontrar a história e a vida que ele tinha para mim. Desde o ventre da minha mãe. Eu encontrei um que me dá esperança. Para que eu vou ser rabugento? Para que eu vou ser limão azedo? Eu sou alegre, acabou. Queira ou não queira. Estejam sempre agradecidos. Haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Jesus Cristo. Está difícil? Esteja sempre o quê? Agradecido. Por isso que eu sou alegre, porque eu tenho um coração grato, porque o que acontece na minha vida, é porque Deus quer, está contribuindo e cooperando, para algo do reino dEle, em Cristo Jesus. Não é porque o dia está mal, que eu vou fechar a minha cara, sair dando patada em todo mundo, maltratando todo mundo, palavras ríspidas, grosseiras. Para que isso? Vamos despertar, vamos mudar, vamos ser novas criaturas, vamos nascer de novo. Porque pertencemos a Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Não abafem, não apaguem. O Espírito Santo não zombem daqueles que profetizam, mas põem à prova tudo e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda espécie de mal, afastem-se.
É para afastar. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente o quê? Puros, santos. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo o quê? Voltar. Aquele que o chama é fiel, tal como o quê? Prometeu. Tal como quem? Prometeu. Irmãos, orem o quê? Por nós. Cumprimente em meu nome todos os irmãos daí com o quê? Um beijo santo, o ósculo santo. Ordeno-lhes em nome do Senhor que leiam estas cartas a todos os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Presta atenção no 23 e 24. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente o quê? Puro, santos. Quem nos faz puro e santo é quem? Deus. Não somos capazes, sim ou não? Se tivermos o Espírito Santo, Deus vai poder nos fazer puro e santo. Vamos continuar. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor o quê? Jesus Cristo o quê? Voltar. O espírito, a alma e o quê? E o corpo. Ah, é? O corpo também entra nisso? O corpo tem que ser irrepreensível? Porque ele é templo do Espírito Santo? Então eu não posso fazer nada com o meu corpo. Posso? Eu posso fazer dele um jornal? Posso? Aqui permite? Vigia. Irrepreende? O espírito, a alma e o corpo. Espírito, alma e corpo. Coloque-se de pé e vamos orar. Irrepreensível para a volta do Senhor. Ele voltará, igreja. Para todos nós, Ele voltará. Entenderam? Compreenderam a mensagem? Sim ou não? Então agora é o momento de nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, a respeito daquilo que Ele nos ensinou agora. Eu espero que cada palavra dessa tenha entrado em nossos corações, tenha encontrado um coração disposto para obedecê-la, porque vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor. Vamos fazer aquilo que a igreja de Tessalônica estava fazendo, por ensinamento do apóstolo Paulo. O quê? Ele voltará. Amém? Ele já ressuscitou. O corpo e o sangue, nesse dia que nós participamos, traz isso. Essa memória. E por isso que uma vez por mês a gente faz isso. Para não adormecer. Para não esquecer dessa esperança. A esperança da vida eterna. Ele já ressuscitou, amada igreja. Ele está esperando a trombeta do Criador, do Deus Pai, tocar. Ele virá com os teus anjos. Ele virá com os teus arcanjos. Ele vai vir fazer a colheita. Ou seremos joios, ou seremos trigos. Mas Ele vai vir colher.
Se morremos nessa esperança, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, quando Ele voltar, iremos para a nuvem da glória. Seremos levados até Ele. Seremos arrebatados para a presença dEle. Subiremos. Coloca algo no teu coração. Ninguém pode impedir essa verdade de você. Somente você. Porque essa verdade, para Deus, faz parte da tua vida. Mas você tem que entregar a tua vida a ela. O amor dele foi para isso. Para sermos reconciliados com Ele. E o amor expresso de Deus para nós foi entregando o teu filho na cruz. O cordeiro sem mácula, sem pecado. Uma vida teve que ser sacrificada para que a nossa vida fosse resgatada. E hoje podemos se tornarmos filhos da luz, filhos de Deus. O Evangelho é isso, tá? É essa a esperança. O Evangelho é o que você acabou de ouvir. Cristo Jesus, Salvador, ressurreto, libertador, nos libertou do mundo, ressuscitou para nos salvar. A ressurreição dele nos garante a salvação, a vida eterna. O sangue dele nos purifica. É Cristo que faz isso. É Deus que executa essa verdade. Eu por mim só, você por si só, não podemos ser puros e santos, mas Cristo nos faz isso, se estivermos nele. Essa tem que ser a minha esperança. A minha consciência tem que ser essa. Eu tenho que ter essa couraça, protegendo o meu corpo, que tem que ser irrepreensível. Eu tenho que ter esse capacete, protegendo o meu espírito e a minha alma, que tem que ser irrepreensível. Edifique-se. Tenha comunhão uns com os outros. Encorajam-se. Pare de conversas mundanas uns com os outros. Fala daquilo que é esperança para você, a não ser que o mundo seja a sua esperança. Aí você tem que falar dele mesmo. Se o mundo for a nossa esperança, nós vamos ter que falar dele mesmo. Mas se a minha esperança é os céus, é dele que eu tenho que falar. É para ele que eu tenho que viver aqui nessa terra. E por ele, e para ele são todas as coisas. Então tudo que faz parte da minha vida tem que ser para este reino. Por causa desses céus. Porque morto ou vivo, eu quero estar com ele. Se eu estiver morto, quando ele voltar, eu quero ressuscitar. E para que eu possa ressuscitar, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo tem que estar irrepreensível. Eles têm que ser templo do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor, também nos ressuscitará. Ele é o exemplo da ressurreição, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E aqueles que estão nele, com ele também viverão. Obrigado, Pai. Vamos participar do corpo e do sangue do Teu Filho, para que possamos ter uma vida com Ele. E para que possamos ter uma vida aqui nessa terra com essa esperança. Ele voltará. Ele não vai nos pegar despercebidos, Senhor. Não. Porque esse ministério vai anunciar essa verdade.
E aqueles que se tornarem dia e viverem essa esperança, vão ver o bom pastor dele voltando para buscá-los, porque ouvem a voz do bom pastor. Vão ver o Senhor Jesus Cristo voltando na nuvem da tua glória, e subirão para a tua presença, porque o Senhor tornou o bom pastor deles. Não, Senhor, não serão ignorantes quanto a esta verdade, porque esse ministério vai falar dessa verdade. Mas para aqueles que não querem essa verdade, o Senhor será como ladrão. Vão pegar eles despreparados, e infelizmente irão para um lugar onde não foi feito para eles. Quanta dor, quanto sofrimento, quantos gemidos, oh Senhor, quanta angústia. Se hoje nessa terra muitas pessoas não têm paz, não têm alegria, imagine viver eternamente em um lugar que não foi feito para eles, distante de ti, longe de ti, cheio do teu amor. Desperta-nos, Senhor. Não nos permita viver essa angústia, não nos permita experimentar esse sofrimento, esse desespero. Liberta-nos, nos levanta, nos acorda, nos desperta. Obrigado por esta manhã gloriosa, onde vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor preparou esse dia para nós, Pai. Esta palavra o Senhor preparou para nós e permitiu o Teu Santo Espírito falar conosco, nos orientar, nos trazer o consolo. Obrigado, Pai querido, por expressar o Teu amor por nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.